Você já se pegou pensando, eu faço tudo certo, mas continuo sentindo um vazio no meu casamento? Parece que não importa o quanto eu me esforce, essa sensação de insegurança sempre volta? E se eu te dissesse que existe um padrão invisível e silencioso que está realmente te impedindo de sentir essa sensação de segurança, mesmo quando tudo parece normal por fora? Eu sou Luana Roenkohl, psicóloga de mulheres e mentora de casais, e eu te ajudo a fortalecer o teu relacionamento para que você se sinta priorizada, segura e cuidada. E hoje eu vou te ajudar a identificar e a quebrar esse padrão para você realmente poder viver a leveza e a segurança que você merece. Então, o que é um padrão invisível? O padrão invisível é aquela crença, aquela dinâmica ou um comportamento que se repete no teu relacionamento e que você nem percebe. É como um ciclo silencioso que acaba te prendendo no mesmo lugar. Sabe aquela coisa de quando tu tá dirigindo, sem perceber, tu acaba pegando o mesmo caminho. Sem perceber, tu vira na mesma esquina. Sem perceber, tu faz a mesma rota. É uma coisa automática. E a relação também cria esses atalhos inconscientes, que quando você viu, você já fez, que quando você viu, você já falou, você já reagiu, você já se comportou de determinada maneira. Eu já acompanhei mulheres que faziam absolutamente tudo pelo relacionamento. Elas cuidavam da casa, cuidavam delas mesmas, faziam isso, faziam aquilo, elas realmente faziam tudo pelo relacionamento. Elas pensavam em cada detalhe para poder agradar esse marido. Mesmo assim, elas acabavam sentindo uma ansiedade constante, como se fosse um nó, sabe? Uma coisa que, parece que tá prestes a algo acontecer, parece que alguma coisa já vai dar errado. Teve uma conversa que uma mulher compartilhou que depois de um dia desses intensos, sabe? Que ela fez tudo em casa, ela fez tudo que podia para agradar ele, ela, enfim, fez tudo e muito mais. E ela deitou na cama, colocou a cabeça dela no travesseiro e ela ficou pensando: será que eu fiz o suficiente? Será que eu não podia ter feito mais? Será que ele vai perceber o meu esforço? E quando a gente passou a investigar mais de onde vinha essa necessidade de controle que ela tinha, porque perceba que é uma necessidade de estar ali, né? Controlando tudo. Então, quando a gente conseguiu identificar isso, ela começou a perceber que esse padrão existia muito lá na casa da mãe dela, lá na infância dela. A mãe dela sempre dizia: se você não fizer, se você não cuidar, ninguém vai fazer por você, ninguém vai cuidar por você. E quando a gente chega num momento da gente olhar para nós mesmas com honestidade, com humildade, a gente realmente começa a perceber várias questões. E aqui nesse caso em específico, a gente começou a perceber que era uma sequência, como se estivesse seguindo um padrão familiar. Então ela estava repetindo algo que ela aprendeu, que ela viveu lá atrás. Então, repetindo um padrão. Então, aos poucos, quando ela começou a soltar esse controle, quando ela começou a perceber isso e ela começou a delegar mais, a entregar mais, a soltar isso, a gente começou a perceber que essa segurança, ela não vinha do controlar tudo. Perceba isso. A segurança não vem do você estar à frente controlando tudo, mas sim de aprender a confiar e se permitir receber. E aí essa é uma história muito bonita, né? Porque aos poucos, a partir dessa mudança, a partir desse posicionamento diferente dela, ela começou a ter totalmente uma mudança de clima dentro de casa, uma mudança na relação dela frente ao casal e principalmente trouxe leveza para ela enquanto mulher e também para dentro da relação. E Luana, como identificar se eu estou presa nesse padrão? Então, como que a gente identifica isso? Eu vou agora, nesse momento, pedir que você me responda mentalmente mesmo algumas perguntas. Caso você queira pegar um papel, anotar,
fica bem à vontade. Mas agora, como a gente está aqui, você talvez está aí escutando, você está assistindo, eu quero que você tire esse momentinho para responder mentalmente essas perguntas. Se depois você quiser voltar para anotar, tudo bem. Mas agora vai aqui pensando comigo, tá? Então eu quero que agora você, nesse momento, acalme o que você estiver fazendo. Se estiver dirigindo, tudo bem, só se concentra aqui no que eu vou te falar. Mas se tu puder parar por um instantinho, não vai dar 2 minutos. Respira, senta, acalma. Respira fundo, solta e responde essas 4 perguntas que eu tenho para te fazer. Você sente necessidade de controlar tudo para evitar conflitos? Você sente medo de relaxar e confia pouco no seu parceiro? Você se pega pensando, se eu não fizer, ninguém faz? Você repete sempre as mesmas discussões, mesmo depois de conversar 1000 vezes? Talvez você cresceu ouvindo que mulher forte é a mulher que cuida de tudo, é a mulher que dá conta de tudo. Ou talvez tu tenha visto relações em que não tinha espaço para vulnerabilidade. E eu amo essa palavra, porque vulnerabilidade é ser quem você é. Ser vulnerável dentro do seu casamento, dentro da sua casa, é ser quem você é. Então talvez você tenha visto, tenha vivido relações lá na sua infância, talvez dos teus pais, não sei, em que essa vulnerabilidade ela não existia. Mas esse padrão te faz sentir sobrecarregada, diminui a tua leveza, te impede de receber cuidado e te mantém distante da tua verdadeira segurança. Enquanto você faz de tudo para não perder o controle, então tu fica aqui, tu faz de tudo para realmente não perder esse controle, tu vai te perdendo de ti mesma. Então, o controle tu não perde, mas tu te perde de si mesma. Mas agora, quando você identifica isso e quebra esse ciclo, você passa a experimentar mais leveza na tua relação, mais confiança e menos cobrança. Você começa a experimentar a capacidade de pedir e receber cuidado sem culpa. Olha o peso disso. E você começa a experimentar uma sensação de segurança que vem de dentro, sabe? Não é só do outro, mas é uma segurança que você mesma sente. Isso é tão precioso. Então agora, sabendo de tudo isso e sabendo que existem alguns padrões por aí, como de fato quebrar esses padrões na prática? Não existe mágica, né, gente? Tem muitas pessoas que têm que passar por um processo todo para primeiro conseguir identificar, para depois conseguir entrar num processo de autoconhecimento, de questão interior, para daí sim trabalhar essa questão de quebrar de fato esse padrão. Então não achem que isso vai acontecer do dia para a noite. Não achem que, pronto, agora eu identifiquei o que é, agora eu vou quebrar, agora... Não, porque lembra quando a gente falou o exemplo do carro, do você tá no caminho e daí quando vê você foi pelo mesmo caminho, você virou na mesma estrada, porque é algo muito automático. Então, talvez se você quer mudar esse caminho, no primeiro dia você vai estar ali concentrado, você vai colocar energia nisso. Eu vou chegar naquela rua tal e ao invés de ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ao invés de dobrar, eu vou ir reto, vai dar na mesma coisa. Beleza, no primeiro dia você foi. No segundo dia, tu já estava pensando em outra coisa, quando viu, tu passou. Quando viu, tu seguiu pelo mesmo caminho. Porque para ti é muito automático, é um padrão que você tem. Então, não achem que, beleza, eu fiz um dia, agora todos os dias eu vou fazer diferente também? Não. É impossível? Não, não é. Mas exige muito esforço. Então, o que eu vou te passar aqui são alguns passos para que você de fato consiga quebrar esse padrão. Mas não espere mágica. É preciso
posicionamento e decisão diária. Então, o primeiro passo, identificar o gatilho. Quando, onde e com quem esse padrão costuma acontecer. Segundo, desafie essa crença. Então, comece a se perguntar de onde que veio essa coisa, esse negócio de eu precisar controlar tudo. Começa a pensar, começa a ir lá no fundo. De onde veio isso? De que maneira? Eu vivi alguma coisa, eu passei por alguma situação, eu vi pessoas, eu vi relações. De onde veio isso? Então começa a desafiar essa crença. Terceiro, pratique soltar. Escolha uma área pequena do teu dia a dia. Por exemplo, deixa que ele faça a lista de compras do mercado para a semana, ou que ele veja ali o que precisa comprar, ou deixa que ele decida o que vocês vão jantar naquela noite. Você escolheu um pequeno momento ali do dia, beleza? Agora o segredo está em não interferir, não refazer, não dê sugestões. Simplesmente observe como você se sente com isso. É muito natural que você se sinta desconfortável e que vai dar aquela vontade de ir lá e fazer, de ir lá e controlar, de ir lá e falar, ai, mas, sabe? Mas ao permitir que essa situação vá se desenrolando, você começa a perceber que muita coisa passa a dar certo, que muita coisa funciona, que muita coisa fica legal, mesmo que você não esteja ali no controle. Soltar é um exercício de coragem para quem sempre segurou tudo. E eu vou te dizer que não é fácil, mas também não é difícil, tá? Quarto, tenha uma comunicação vulnerável. Ao invés de você ficar ali cobrando, ai, você nunca faz nada, ai, isso sempre sobra para mim, experimenta conversar com ele mostrando o teu sentimento real frente àquilo. Por exemplo, amor, é que eu sinto medo de soltar. Eu sinto medo de entregar. Eu sinto medo de delegar isso. Porque por muito tempo eu realmente só me senti segura quando eu estava no controle de tudo. Mas eu tô aqui para te dizer que eu quero começar a confiar mais em você. Eu quero começar a entregar mais as coisas para você. Então eu tô decidida que eu quero confiar mais em ti e na nossa relação. Isso mostra vulnerabilidade. Isso é ser você. E você vai continuar em segurança, mesmo sendo vulnerável. Isso aproxima muito o casal. Vocês não têm noção do poder dessa vulnerabilidade. E esse peso da acusação, ele sai. É como tirar a mochilinha das costas, sabe? Quinto e muito poderoso para fechar com chave de ouro tudo isso. Tenha um momento seu só com Deus. Um momento seu de devocional. Tem até devocionais que são bem famosos, por exemplo, o Café com Deus Pai. Eu até tinha uma época esse devocional, ele é muito bom. Se você não consegue comprar o livro, tem no Spotify. Todos os dias tem lá o áudiozinho que você consegue ouvir. Tem tantos vídeos no YouTube, tem tantos materiais. Tem a própria Bíblia em si, que se você sentar, orar, folhear ela, você consegue ter o teu momento. Ah, Luana, mas eu não sei como fazer isso. Começa conversando com Deus. Começa te apresentando, falando de você, falando das tuas dores, falando dos momentos de dificuldade, falando dessa tua dificuldade de controle e do teu desejo de largar isso. Esse momento, gente, de intimidade, de buscar essa intimidade com Deus, é o que hoje me fez estar aqui também. É o meu carro-chefe, sabe? É o meu carro-chefe para ter sabedoria, para ter discernimento, para ter calma, para ter paciência, para conseguir respirar fundo nos momentos de necessidade, para conseguir fechar os ouvidos, os olhos quando necessário, para também, ao contrário, abrir olhos e ouvidos quando necessário. Mas esse é o quinto passo, último, que eu coloquei aqui na lista, mas não menos importante. Tire esse momento, você e Deus. Pode ser no início 10 minutinhos, 15, 20, meia hora, mas eu diria que começar o teu dia tendo esse tete a tete ali, você e Deus, vai ser
realmente uma armadura essencial para você conseguir caminhar, para você conseguir percorrer esse caminho e concluindo todo o restante. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Às vezes a gente precisa confiar mais e controlar menos para a gente conseguir viver o melhor dentro da nossa relação, dentro do nosso casamento. Eu vou te trazer aqui alguns exemplos práticos para você realmente conseguir trazer isso para a tua realidade e conseguir colocar na prática. Então, deixar que ele assuma algum jantar, assuma alguma refeição, deixa ele decidir alguma compra, deixa ele resolver alguma coisa da casa do jeito dele, mesmo que as coisas não sejam do teu jeito, mas deixa que ele faça. Você pode começar delegando pequenas coisas, como pedir para ele planejar, por exemplo, um passeio no final de semana, alguma coisa diferente, organizar um jantar ou resolver algum problema da casa, como a gente falou agora há pouco. Mesmo que esse resultado não seja aquilo que você queria, se permita viver essa experiência completa. Eu já acompanhei e ouvi relatos de muitas mulheres que, quando elas resolveram realmente delegar algumas coisas, elas descobriram no outro coisas que elas nem sabiam que existiam. Elas descobriram que o cara era criativo, que ele era super divertido, que ele tinha umas ideias muito legais e que mesmo que às vezes ele errava em alguma coisa, porque a senhora também erra, né? Mesmo que ele errava em alguma coisa, essas mulheres elas começaram a perceber de que, sabe quando tu sente que ele se sentiu valorizado, mesmo que não deu certo o resultado final, mas ele se sentiu necessário. E eu sou esse exemplo vivo, gente, até hoje. Muitas coisas eu ainda, quando eu vejo, eu tô fazendo e eu paro e eu penso, não, mas espera aí, isso aqui eu não preciso fazer. Eu posso delegar, eu posso passar para ele. E às vezes, e eu digo que na maioria das vezes, quando eu entrego, quando eu delego, eu acabo me surpreendendo dos resultados que ele entrega. Não é, ai, beleza, vou esperar resultados. Não, não é isso. Mas eu me surpreendo, sabe? Às vezes ideias geniais que eu nem ia fazer, eu ia fazer do meu jeito, eu ia fazer diferente. E o quão prazeroso que é isso, gente, o quão prazeroso que é dividir isso, que é viver isso. Essa própria questão de estar aqui gravando conteúdo no YouTube para vocês. Eu sento aqui, eu crio o roteiro, né? Eu faço tudo certinho, o que eu vou falar, o que eu me arrumo, enfim. Mas aqui, a ideia de cenário, por exemplo, foi o Eduardo que trouxe. Pra mim tava bom, ele disse, não, mas acho que falta uma coisinha ali. Cara, beleza, aceitei e realmente ficou maravilhoso. As luzes, tudo é ele quem arrumou. Eu poderia muito bem ter tomado a frente e falado, não, eu que trabalho com essa questão digital, eu vou pegar e eu vou fazer tudo porque eu sei o melhor jeito. Gente, mas não. E vocês não têm ideia de como flui, de como funciona. E se eu não tivesse a ajuda dele, eu não estaria nem aqui. Porque pensa, eu ter que fazer tudo isso sozinha. Gente, não ia rolar. Então, quando eu digo para vocês que eu vivo isso, que eu sou essa pessoa transformada, é porque é verdade, tá? Então, gente, não é sobre perfeição, mas é sobre a gente dividir responsabilidades e também dar espaço para outra pessoa crescer. Vocês já andaram de cavalo? Eu não sei vocês, tá? Mas eu particularmente amo muito. Assim, eu nunca tive, né? Mas quando criança, eu sempre tinha pessoas conhecidas que tinham, e ao longo do tempo também sempre fui tendo conhecidos, e é algo que eu amo muito. Gosto muito de acompanhar no Instagram também. E quando vê, Deus me permite um dia de ter, né, o meu próprio cavalo, né? Acho o máximo, acho a coisa mais linda. Mas enfim, pega aqui essa analogia comigo. Quando a gente vai andar no cavalo, no início a gente sente medo. No início a gente não sabe muito bem como é que é, porque é um bichão enorme, ele é grande, né? Então às vezes a gente fica ali, meu Deus, com medo de cair, com medo dele sair correndo, com medo de não conseguir domar ali as rédeas. Mas aos poucos você vai pegando confiança, aos poucos você vai aprendendo, e no momento em que você realmente sai e anda, aquele vento, aquela liberdade, gente, não paga, nada no mundo paga aquilo.
é libertador, é uma delícia. Então no início te deu medo, mas você continuou e no final você teve uma sensação maravilhosa. Então você não confiou no início, mas você foi aprendendo a confiar no caminho, no processo. Dentro da psicologia sistêmica, que é uma parte dentro da psicologia, nós estudamos muito sobre como padrões e crenças familiares são transmitidas de geração em geração, mesmo que a gente nem perceba. Muitas vezes a gente repete na vida adulta coisas, situações, comportamentos que nós vivemos em casa, lá na infância, na adolescência, como por exemplo, eu só posso confiar em mim mesma, eu não posso confiar em outras pessoas. Homem nunca faz nada direito, homem é tudo igual. A mulher é quem segura a família, a mulher é quem dá conta de tudo. E essas crenças, mesmo que elas não são faladas todos os dias, elas ficam como se fossem programas ocultos dentro da nossa mente. Bem lá no fundinho, escondidinhos, influenciando cada decisão e cada sentimento. Quando você começa a identificar de onde vêm essas ideias, você pode começar a escolher novos caminhos. A mudança, ela de fato começa quando você traz esse padrão para a consciência, ou seja, do inconsciente você traz para consciência. E aí sim você decide interromper e quebrar esse ciclo. Então, para hoje mesmo, eu vou te dar um desafio para você escolher uma parte do teu dia, uma parte de alguma coisa que você faça, que você normalmente tem ali o costume de controlar, de estar ali no controle, e você vai decidir hoje essa pequena partezinha soltar. Se permita fazer isso, a vivenciar isso, a experienciar isso, e aí depois você volta aqui e conta nos comentários como que foi. Compartilha isso para a gente ir aprendendo e crescendo juntas. Eu quero saber, eu quero te ajudar nessa etapa, nesse teu novo passo, para a gente quebrar esses padrões por aí. Eu sei, tá, que soltar esse controle não é uma tarefa fácil. Principalmente para quem sempre foi a base da família, a base da casa e do relacionamento. Mas eu quero te lembrar que pedir ajuda, confiar e dividir as responsabilidades não te faz menos mulher. Pelo contrário, tá? Isso mostra que você é sábia e mostra que você está em busca de leveza e parceria. Mostra que você está em busca de melhorar por você mesma e também pelo teu relacionamento. Então, se você sentiu esse chamado hoje, acolha esse processo. Celebre cada pequeno passo, cada vitória, cada pedacinho que antes tu controlava e que tu decidiu soltar. E se você quiser compartilhar, eu tô aqui para te ouvir. Vamos juntas, no seu tempo, construir relacionamentos em que as mulheres se sintam verdadeiramente seguras. Não porque elas controlam tudo, mas porque aprenderam a confiar e se permitiram ser cuidadas. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se você sentiu esse chamado, então comenta aqui embaixo, eu vou soltar, para você realmente ter aí um comprometimento de que você vai dar esse passo. Não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque eu quero muito ter você aqui, eu quero muito caminhar e ouvir vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.